Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Esse texto, essa passagem das Escrituras foi uma passagem que o pastor Larry, uma das passagens que o pastor Larry falava muito, que está em Gênesis capítulo 3. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. E acredito eu, que aquilo que aconteceu com Adão e Eva, temos muito a aprender. Então nessa manhã eu chamo a atenção de todos para que, através do que, como eles escolheram, como eles se comportaram diante da tentação, diante de setas do inimigo, mas como eles se comportaram, para a gente aprender e fazer diferente. Porque acredito eu que nós aprendemos com o mundo como fazer, como se comportar, como viver. E eu achei muito interessante a capela que o pastor Luiz deu essa semana, onde ele estava falando sobre a falta de caráter e uma pessoa que tem uma falha no caráter. Então eu achei muito interessante, porque quando nós entregamos nossas vidas para Deus, com o decorrer, a palavra de Deus nos ensina sobre a santificação. Então muitas vezes nós nos deparamos com algumas áreas da nossa vida que precisa ser mudada, precisa ser literalmente resolvida diante de Deus, e isso é uma falha no caráter que precisa ser mudada. Então pode ser que, como aconteceu aqui com Adão e Eva, há algumas áreas que às vezes a gente está meio assim ainda, que precisa ser ajustada. E eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então aqui nós encontramos Adão e Eva em uma situação onde eu quero tirar para nós alguns ensinamentos que é importante para as nossas vidas, porque a gente vê essa serpente sendo usada literalmente por Satanás. Então a palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus fez é bom. Então a serpente ela era um animal bom, mas Deus permitiu que esse animal fosse usado
como um instrumento para tentar Adão e Eva, para tentar, né, chegou até Eva e começou a falar com ela. E uma coisa que aparentemente era muito comum ela falar, porque em nenhum momento você vê que ela estranhou a serpente falar. Então, antes do pecado, tudo dá a entender que a serpente ela falava, ela conversava. Então ela chegou, falou com a mulher e ela respondeu à serpente normalmente. No momento aparece ela achando estranho isso. Então algo bom, né, que Deus fez nesse momento estava sendo usado por Satanás, né, para tentar Eva. E através disso eu quero ver, né, algumas questões que são importantes para nós nos atentarmos. Porque quando, né, Deus ele deu uma ordem para Adão, né, a gente vê que Eva ela entendia também como deveria proceder. Porque Eva ela responde para a serpente: rapaz, não, Deus falou, mas que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas aquela lá, a qual nós estamos discutindo nesse momento, mas eu não posso comer. Então Eva ela sabia também como que ela deveria se comportar. E aqui entra algumas questões a qual eu quero nos atentar nessa manhã, que é muito sorrateiro. Às vezes chega, rapaz, como uma verdade para nós. E eu dei um título para essa mensagem: quem estava com a razão, Deus ou a serpente? Então, se eu começasse a perguntar aqui da Marta até lá no pastor já, de um por um aqui, rapaz, quem estava com a razão, Deus ou a serpente? Eu pelo menos acredito que ninguém vai falar que era a serpente. Todo mundo aqui vai falar que é Deus. Todo mundo vai falar: não, Deus ele está com a razão. Mas só que uma coisa que acontece, esse fenômeno, que com a boca nós declaramos verdades, mas com as nossas atitudes, muitas das vezes nós nos comportamos como Eva, como Adão. Então, é isso que eu gostaria de nos atentar nessa manhã. Quando Deus ele deu uma ordem, era para ser daquela maneira. Em nenhum momento ela questionou, ela falou: não, Deus ele falou. Mas Satanás foi jogando as suas verdades, ele foi dizendo aquilo que ele tem como verdade, e isso foi entrando no coração de Eva, foi minando aquela verdade de Deus, e na prática ela mostrou que a serpente estava com a verdade. Então isso pode estar acontecendo com a gente, isso pode acontecer com a gente amanhã ou depois. Por isso nós devemos ser pessoas, cristãos, que andam, né, atentos, ligados. Nós não andamos vacilantes, nós não andamos, né, meia boca, mas nós estamos atentos, porque a Bíblia fala que Satanás ele está ao nosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Então ele está nos observando. Então, rapaz, ele não vai tragar, derrubar alguém que já está caído. Ele quer derrubar quem está de pé. E esses são os cristãos. E esses são nós. Então nós devemos estar atentos, porque Deus ele deu uma ordem para Eva. E aí Satanás chegou para Eva: rapaz, é assim que Deus disse? E isso tem acontecido, rapaz, desde Adão e Eva. Isso não mudou, cara. Essa estratégia de Satanás não mudou. Então muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nós sabemos o que nós devemos fazer, mas Satanás ele vai chegar: rapaz, é assim que Deus disse, Sidney? Mas isso é exagerar demais. Não precisa ser tão radical. Não precisa levar ao pé da letra, Sidney. Mas Deus, ele é bom. Você acha que Deus ele vai fazer algo de ruim para você só porque você vai mudar um pouquinho as coisas? Então essa ideia tem sido disseminada, mas desde Adão e Eva. Satanás ele vem com a mesma estratégia. É assim que Deus disse? Começa a colocar o caráter de Deus em dúvida, começa a mudar as verdades de Deus, começa a distorcer a verdade de Deus. Então aí mora um grande perigo, que uma das coisas que nós aprendemos, que a maior mentira que existe é aquela que contém a maior dose de verdade. Então é aquela que, rapaz, parece, cara. Quando você olha assim, rapaz, você vai batendo ponto por ponto, rapaz, não, é bíblico isso, é bíblico aquilo,
E rapaz, e Satanás ele não vem, né, como se diz, né, com rabo e chifre e vem nos tentar. Mas ele vem mostrando meias verdades. E essas são as verdades de Satanás que muitas pessoas têm abraçado. E começam a viver dessa maneira. Começam a viver conforme a vontade de Satanás. E achando que está vivendo a vontade de Deus. Então é assim que Deus disse. Então nós nos deparamos com as tentações. E nós sabemos, rapaz, como que eu devo proceder. Mas só que isso foi contaminado. Então aqui em Adão e Eva estava começando a acontecer com a raça humana. Mas isso já vem de anos e anos. Então hoje é muito comum as pessoas procederem contrário à palavra de Deus, convictas, né? Muitas vezes falando, mas não, a vontade de Deus é assim, porque Deus é bom, porque Deus não vai fazer assim. Rapaz, que isso, não é bem assim, o que tem? E rapaz, as pessoas vão andando nesse caminho. Aqui no versículo 2 e o 3 mostra que Eva, ela sabia do que Deus tinha falado. Diz assim: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Eva, ela conhecia a verdade de Deus. E uma das coisas que tem acontecido muito comum no meio dos cristãos, é quando eles se deparam com a tentação, eles começam a receber as mentiras de Satanás como verdade. E começam a dizer que, rapaz, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu sou humano, Deus sabe que o homem ele peca a toda hora em palavras, atitudes, e rapaz, o homem ele não aguenta. E essas verdades, essas mentiras, elas entraram dentro da igreja e estão como verdades hoje. Mentiras que Satanás ele lançou dentro da nossa igreja. E o homem abraçou isso como uma verdade. Então quando ele se depara com a tentação, ele ouve essas mentiras como uma verdade. E Deus ele está falando, rapaz, é certo que morrereis, Deus falou. Essa é a verdade de Deus. Se você comer, se você pecar, é certo que morrereis. Mas aí a serpente ela chega, mas que isso? Não é bem assim. Calma. Deus ele é bom. E a palavra de Deus eu gostaria que vocês abrissem comigo em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então quem estava com a razão? Deus ou a serpente? Então com a boca muitas das vezes nós falamos que é Deus. Mas na prática, quando Deus olha para nós, mas ele vê algo diferente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas Satanás ele vai falar, rapaz, não é bem assim. Deus ele sabe que você não aguenta. Deus sabe que você é de carne. Deus sabe que, rapaz, você peca toda hora em palavras, pensamentos e atitudes. E essas verdades de Satanás, que para nós deve ser uma mentira, estão entrando. Então o Satanás ele joga as suas verdades. Muitas pessoas abraçam isso como verdade, só que Satanás ele mente, ele engana. Ele é aquele que vai devagarinho, ele vai rodeando até derrubar o cristão. Então
Deus ele está falando, rapaz, não vos sobreveio tentação além das vossas forças. E Satanás ele vai jogar as suas mentiras. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã também para uma seguinte questão: para as nossas inclinações. Nós criamos, nós construímos antes de Cristo, rapaz, desejos, vontades, valores e até princípios que muitas vezes são contrários à palavra de Deus. E se nós não nos atentarmos, isso vai nos derrubar. E rapaz, e quando nós estamos inclinados para algo muito perigoso, muito fácil nós agimos contrário à palavra de Deus e acharmos que essa é a vontade de Deus. Fala, não, eu sei que é a vontade de Deus, mas por quê? E aí a pessoa fala, e você olha por dentro das escrituras, não bate, não tem nada a ver. Teve uma vez que eu estava ali na biblioteca, aí o Leilton estava lá, e meu filho veio lá, Moisés. Aí ele, pai, eu posso tomar banho de piscina? E a Amanda também? Aí eu falei, mas a mãe dela deixou ela tomar banho de piscina? Aí ele saiu correndo, foi lá falar com a Andréia. Aí ele falou com a Andréia tudo, e eu tô lá. E aí, na hora eu já pensei de chamar a atenção do Leilton para ele prestar atenção no que poderia acontecer. Eu fiquei quieto, falei, deixa acontecer. Aí ele voltou, pai, a mãe dela deixou, enche a piscina lá para nós. Aí eu falei, Leilton, eu falei para ele que ele poderia tomar banho de piscina? Aí o Leilton falou, não. Eu falei, Moisés, quem falou para você que você pode tomar banho de piscina? Ele, você. Mas ele estava convicto. Eu não tinha falado que ele podia tomar banho de piscina. Eu só fiz uma pergunta para ele. Falei assim, Amanda, a mãe dela deixou? Ele já entendeu, rapaz. Não, é de Deus. Então não, rapaz, eu vou tomar banho, maravilha. Então, rapaz, muitas vezes as nossas inclinações é muito perigoso, porque às vezes pode chegar meias verdades para nós. Então, rapaz, quando a gente olha para as escrituras, a gente vê muitos homens que tomaram rumos estranhos, que acabaram sendo prejudicados por causa das suas decisões. Deus dando uma direção para eles, e eles indo, homens, rapaz, que para nós marcaram histórias, mas, rapaz, não se atentaram e tomaram um rumo diferente. Às vezes até indo, a direção, é para cá, iam para lá no Egito, mas em nenhum momento Deus tinha falado para ele para o Egito. Depende de toda aquela situação difícil, aí depende, passa um tempo e volta para os caminhos, que é onde eles deveriam estar. Por quê? Pois as nossas inclinações é muito perigoso. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:5, não te estribes no teu próprio entendimento. Então é muito perigoso. Então você se estribar, o estribo, para quem não sabe, tem a sela, e tem aquele suporte que você coloca o pé, que é aquele apoio que você pisa. Então, rapaz, se aquilo se não estiver bem preso, o estribo, se você pisar, você vai cair. Então, rapaz, aquilo lá, quando você pisa com confiança. Você joga todo o seu peso para jogar a sua perna direita por cima do cavalo e você sair cavalgando. Então, Deus diz, rapaz, não te estribes no teu próprio entendimento. Então, toma cuidado, porque muitas vezes você pode estar inclinado a algo, mas que é muito desejável, é muito agradável, é muito de Deus. E quer ver uma coisa que mexe muito com a gente? É a nossa namorada. Então, rapaz, no meio de tudo isso, você vê muitas pessoas começando relacionamentos que a outra pessoa nem crente é, e ela fazia declarações, é melhor que muito crente. Pois aonde já se viu isso? E a palavra de Deus vai falar, rapaz, não tem comunhão entre trevas e luz. Não tem comunhão. Eu lembro, quando minha esposa ela foi para o seminário, eu tinha ficado, e a ideia é que eu ia fazer o nosso pé de meia, ali ia terminar o seminário e nós íamos casar. Aí chegou lá, ela começou a entender. A luz foi chegando. E nós sempre falando por telefone, né? Aí um dia ela falou, rapaz, se você não vir, acabou. Eu falei, que isso? E eu tava lá, curtindo, tudo 10. Então muitas pessoas começam, mas por causa das suas emoções, por causa das suas inclinações, começam a tomar decisões contrárias à palavra de Deus. E sabe o que é? Muitas vezes a gente pode pensar, rapaz,
né, tomar uma atitude errada é eu ir lá matar, né, um pecado, né, matar, eu ir lá me drogar, eu me deitar com a mulher, eu matar alguém, fazer coisas assim, rapaz. Mas se chegar a esse ponto, eu acredito que para Satanás, muito melhor, ele vai se regozijar. Mas o propósito principal dele é tirar o homem do centro da vontade de Deus. Então às vezes não precisa ir muito longe, não precisa ser algo muito feio, mas é só um desajuste, é só um desajuste da vontade de Deus na vida dele, é só uma inclinação, né, para o ladinho, e para isso já está tudo bem. Por quê? Porque ele indo né, ele não está indo no caminho reto, ele só distorceu um pouquinho, de pouquinho em pouquinho ele vai chegar lá no inferno, não vai chegar no céu. Então por quê? Mas o céu, o caminho ele é reto, mas não tem desvios, não tem, mas eu acho, mas Deus é conforme a palavra de Deus. Então nós devemos viver conforme a palavra de Deus, e para isso nós precisamos ser pessoas que vão ser radicais com aquilo que nós estamos entendendo, porque Satanás ele vai chegar no Gil e vai falar: rapaz, não é bem assim, Gil, não precisa ser tão radical, não precisa ser tão duro com você, Gil. Deus é amor, Ele vai te compreender. Você é fraco, Gil, você é de carne, você peca toda hora, Gil. Então, rapaz, fica de boa, Gil, não vai dar nada, Gil, vai com Deus. Depois Ele te perdoa. Depois Ele te perdoa, Deus é bom. Então, rapaz, a gente vê isso aqui na vida de Eva. Então chegando essa mentira, que tem chegado até nós hoje. Mas rapaz, não vai, você não aguenta resistir. Mas Deus está falando: rapaz, não vos sobreveio tentação além das vossas forças. Quero voltar ali em Gênesis capítulo 3 de novo, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então Satanás ele fala para ela, rapaz, Deus ele tinha falado assim: se você comer, é certo que vai morrer. E agora vem Satanás e fala assim: rapaz, é certo que não morrereis, não vai dar nada. E é bem assim que tem acontecido até hoje. Satanás ele quer nos mostrar um benefício que existe na desobediência a Deus, que na verdade não existe. Ele vai pintar e bordar, vai deixar a coisa mais bonita possível, para que nós pensamos que aquele benefício que é contrário à vontade de Deus seja algo bom para nós, assim como foi para Eva. Mas Deus sabe, Eva, quando você comer, vai acontecer assim, vai ser assim de bom, você vai ser como Deus. Você vai abalar, você vai ser a pessoa, mas Deus ele vai ter que sair da sua frente, porque senão, meu amigo, é muita sabedoria que você vai receber aqui, vai dar tudo muito certo. E é assim que Satanás ele tem enganado a humanidade. Então, rapaz, o pastor Larry ele costuma ilustrar isso como o burro. Ele fala sobre, acho que o pai dele ensinou isso para ele. Tinha um burro, aí amarravam uma vara nas costas do burro que vinha até aqui na frente, descia uma linha, e na frente da linha ele amarrava uma cenoura, e ele batia na cenoura. Então a cenoura ela ia para frente, e quando a cenoura voltava, ela chegava muito próximo da boca do burro. Então quando chegava muito próximo, o burro tentava pegar, e o burro começava a andar, e aí ele começava a arar todo aquele terreno, toda aquela área que era necessário arar. Então a cenoura ia, e quando ela vinha, o burro tentava pegar, e ele ia para frente, e ele ia arando de boa. E muitas vezes é assim que o ser humano tem vivido. Então, agora vai dar, agora eu vou conseguir. Então, rapaz, esse emprego é o emprego do ano, rapaz, esse eu vou. Então, essa minha namorada, meu amigo, eu vou fazer assim, eu vou casar com ela, e tudo aquilo ele começa a pintar como se aquilo lá fosse trazer felicidade para ele.
E aquilo tudo não passa de engano, porque a nossa felicidade está em Cristo Jesus. Então as coisas que temos nessa terra, então, rapaz, são coisas. Então, rapaz, uma família é algo que nós temos, né, e devemos ter. Eu acredito que é algo muito bom. Mas se nós depositarmos a felicidade em uma família, nós vamos nos perder. Porque a felicidade é em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. E uma das coisas que tem sido muito comum é que Satanás ele tem enganado, então mostrando, rapaz, não, isso aqui, rapaz, não tem nada a ver. E isso entrou dentro da igreja. Muito comum, que está lá nos 10 mandamentos. Onde as pessoas elas têm ignorado, onde as pessoas têm dado de ombro, achando que não tem nada a ver, que é tomar o nome de Deus em vão. Isso é muito comum, cara. A palavra de Deus diz que Deus ele não terá por inocente, cara. E Jesus Cristo, em dado momento, ele fala assim, ó, santificado seja o teu nome. Ele está falando sobre Deus, Jesus Cristo. E nós, com toda a nossa inteligência, pai, não tem nada, o que tem a ver? Meu Deus, é bem isso mesmo. O que tem a ver? Que valor que tem isso? Jesus Cristo ele falou, santificado seja o seu nome. E as pessoas elas têm vivido assim, meu Deus, acontece qualquer coisa, meu Deus, meu Senhor, meu não sei o que, meu Jesus, e ficam tomando o nome de Deus em vão. Rapaz, não tem nada a ver isso. Mas será que não tem nada a ver? Por que Deus falaria algo tão sério assim? Que não terá por inocente o que tomar o nome dele em vão. O nome de Deus ele deve ser usado para coisas específicas, coisas importantes, para aquilo que tem valor, não para aquilo que não tem nada a ver. Então, rapaz, o que tem a ver? Não tem nada a ver. É bem isso aí mesmo, não tem nada a ver. Então não tome o nome de Deus em vão. E as pessoas têm vivido dessa maneira, têm sido enganados por mentiras de Satanás. Ele lança como verdades para a igreja de Jesus Cristo, mas são mentiras, mas as pessoas estão abraçando como verdades. É uma das coisas que tem se tornado comum dentro da nossa igreja, que Satanás lançou e já se instalou, e isso aí já se espalhou, o chamado. Então você, pai Kaique, você tem que fazer a obra de Deus, Kaique. Você tem que pregar, você tem que ganhar almas, você tem que fazer missões, você tem que fazer isso. Aí Kaique, rapaz, eu não tenho chamado, cara. Então, mas não, o Alisson, então, eu vejo que o Alisson para louvar aqui, rapaz, o Alisson, rapaz, certeza, ele tem chamado, cara. Então, rapaz, a Ana, rapaz, eu vejo brilhar nela, rapaz. Eu acho que a Ana, quando ela foi igual Samuel, acho que Deus falou com ela, Ana, vai fazer missões. Eu acho que com a Ana foi assim, mas eu não tenho chamado. E as pessoas estão vivendo dessa maneira, né? Rapaz, eu não tenho chamado. Quando foi que Deus falou isso? Quando foi nas Escrituras que Deus falou que nós temos que ter um chamado para fazer a obra de Deus? Eu não estou tratando de ministério. Eu estou falando da obra de Deus que todo mundo tem que fazer. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 28, 18 ao 20, que Jesus, aproximando os seus discípulos, falou-lhes dizendo, ide, portanto, ele deu uma ordem, fazer discípulos de todas as nações. Então, toda a igreja deve estar envolvida com missões até os confins da terra. Então não é a minha igreja, não é o meu seminário, não é a obra que eu estou realizando. Então, aonde eu estou, eu devo ter um propósito, que é atingir os confins da terra fazendo discípulos. Então ele mandou nós batizarmos, ensinarmos todas as pessoas. Então essa é uma ordem que Deus nos deu, mas só que se espalhou de forma, rapaz, geral, em que, rapaz, eu não tenho um chamado. E se eu fosse olhar para a minha vida, da onde eu saí, rapaz, isso seria uma boa coisa para mim, porque eu nunca me imaginava pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, né? Muito mais fácil seria para mim, quem sou eu? Mas eu entendi que não é uma questão de chamado, é uma questão de ordem, e nós devemos obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas dizem, quem tem a razão? Deus ou Satanás? E nós falamos Deus, mas na prática Satanás tem a verdade.
porque eu não tenho um chamado. Mas Deus, Ele não falou sobre o chamado, Ele deu uma ordem para nós fazermos a obra dEle, para nós evangelizarmos, para nós ganharmos almas. É uma das coisas que tem se espalhado, né, que tem se tornado muito comum também. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Muito comum hoje, na prática, as coisas serem o primeiro lugar, e Deus, se der, se torna segundo lugar. Então, rapaz, Deus, Ele falou em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então é o reino de Deus, é as coisas de Deus. Uma das coisas que nós falamos, rapaz, cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar de você. Cuide das coisas de Deus, cuide do reino de Deus, a propagar o reino de Deus, a ser um cristão, a ser um homem ou uma mulher de Deus, e Deus vai cuidar de você. Mas é muito comum, a igreja, ela se tornou um sistema onde moldou o caráter do homem e da mulher a viver dessa maneira, a buscar Deus em segundo lugar, e as minhas coisas, o meu futuro, né? Onde vai ficar o meu futuro? E os meus filhos? Né? O que eu vou deixar para os meus filhos? Então essa preocupação se instalou e é muito comum dentro das igrejas. Então, rapaz, eu preciso lutar para que o meu filho tenha um futuro. Que futuro é esse? O nosso futuro é na eternidade. Nosso futuro não é nessa terra. Mas isso se tornou muito forte, cara, muito comum dentro das igrejas. Então o reino de Deus, ele não é mais buscado em primeiro lugar, mas é o meu. Mas só que na teoria, não. Mateus 6,33, eu sei, quer que eu falo? E a pessoa fala, e ela sabe, mas na prática não acontece. Quer ver uma coisa também que se tornou muito comum? É murmurar. É murmurar. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E as coisas acontecem durante o nosso dia a dia, e rapaz, e nós murmuramos, e nós damos desculpa, e nós falamos e aconteceu, rapaz, e nunca damos graças. Mas quando acontece algo bom, mas graças a Deus, Deus é bom, Deus respondeu minha oração, Deus isso, aí nós damos graça e aleluia, rapaz, tão fácil. Mas Deus, Ele falou que em tudo. Então às vezes acontece uma situação, rapaz, e aí começamos a murmurar, começamos a reclamar. E uma das coisas, né, aí agora eu estou falando isso aqui, né? Aí geralmente assim, quando alguém fala, né, aí a pessoa vai reclamar, ela vai murmurar. Não, eu sei que você, né, vai falar que eu estou murmurando, né, porque ele pregou sobre aquilo, e aí ela começa, tá. Mas e ela nunca dá graças a Deus, cara. Ela nunca, nem no coração dela, mas graças a Deus, e tenta resolver aquilo diferente. Ela aprendeu a viver daquela maneira, a murmurar. Mas tem nada a ver, rapaz, eu tenho a razão. Então, rapaz, Fabi é uma pessoa difícil, então aí eu começo a murmurar. Fabi faz alguma coisa para mim, então eu murmuro, eu reclamo, e eu me esperneio. E sabe uma das coisas que eu tenho reparado? Quando eu faço algo que eu gosto, meu amigo, sai da frente. Mas quando alguém me dá uma ordem, então quando eu faço algo assim que, rapaz, eu quero fazer. Então, por exemplo, né, o pastor Jairo, ele olha para aquele pé ali, daquele pé de caju, e você nem está na roda, ele está ali conversando com algumas pessoas, você está ali de cantinho. E ele começa a falar, rapaz, queria tirar aquele pé de caju ali, mas eu queria, tipo assim, tirar por baixo e para plantar outra planta ali. Ele não está te dando uma ordem, ele só está falando, às vezes, um desejo que ele tinha. E você ouve aquilo lá, ele não te deu uma ordem. E você se inspira. E meu amigo, no outro dia, já chega cedo para tomar café da manhã, o cara está lá com a picareta. E ele tira sozinho, cara. Aí no outro dia, o Jair fala assim, ô fulano, vai aqui para mim, tira essas folhas. Eu não pego para fulano, eu tenho que fazer outra coisa. Rapaz, eu tenho visto isso, é muito comum. Então quando eu estou fazendo por conta,
Rapaz, muitas vezes eu sou uma máquina, mas obedecer ordem, meu amigo, isso é cruel. E aí nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar de uma ordem que foi dada. Por quê? Nós passamos a vida toda vivendo do nosso jeito, passamos a vida toda recebendo a instrução de Satanás. Satanás falando: pai, não, faz do seu jeito, assim vai dar certo, vai para lá, vem para cá, e você igual um fantoche. Agora chega no reino de Deus, e Deus quer nos ensinar, rapaz. Então tem líderes, tem pessoas que é colocado sobre nós, e nós devemos aprender a obedecer. E eu sei que muitas vezes não é agradável, mas é o melhor. Dentro do reino de Deus é assim que funciona. Então nós não podemos murmurar. Então, pai, por mais que é desagradável, pai, graças a Deus. Graças. Então, o Fernando me dando uma ordem. Quem é Fernando, cara? E aí eu começo. Senão fulano falou para mim obedecer. Fernando, cara, misericórdia. E aí vou disseminando aquele veneno por todo o arraial. Então, pai, muito perigoso. Então, muito melhor, pai, graças a Deus. Vai lá como um bom servo fiel. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu exemplo. Ele chegou ao ponto de lavar o pé dos discípulos, né? E Pedro, né, por muitas vezes ter esse mesmo espírito, né, que muitas vezes as pessoas não compreendem que nós devemos ser um servo. Mas que isso? Não lavar meu pé, não! E Jesus falou: rapaz, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou: não, então pode me lavar tudo, meu amigo. Então muitas vezes nós somos assim, não queremos ser servos, não queremos servir, não queremos obedecer, né? Porque muitas vezes está impregnado isso não. Então, pai, dá graças a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus, Ele vai pegar e fazer tudo cooperar para o nosso bem. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte. Ele falou assim: contrário desse texto de Romanos 8, 28, aquele que desobedece, Deus faz todas as coisas cooperar para o mal daquela pessoa que desobedece. Rapaz, Deus não vai fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque Deus é bom, Ele vai fazer o bem para mim, independente se eu for infiel, Ele vai permanecer fiel, e Ele é fiel, e a coisa vai acontecer. Rapaz, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê aquilo que nós plantamos. Rapaz, Deus, Ele não vai tirar, nós vamos colher. Então, se eu estou plantando uma má atitude, rapaz, eu não vou colher algo bom. Então, rapaz, nós temos que aprender. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 14, sobre nós vivemos em paz com todas as pessoas, e em santificação, e em santidade. E ele fala assim: sem isso nós não veremos o Senhor. Então, rapaz, com quem? Com todos. É com todos. É viver em santidade, é viver de pureza de coração. Mas muitas vezes, sabe o que é? As minhas vontades, as minhas inclinações não estão favoráveis. Então por quê? Então, rapaz, Lucas não. Então eu posso, né, com todo mundo aqui, mas Lucas não me desce. Então, por quê? E aí eu tenho todos os pontos certinhos, assim, né? Então, rapaz, Lucas, ele é merecedor do inferno, meu amigo. Então, rapaz, eu estou com a razão, rapaz, ele merece, eu tenho que agir assim porque ele merece. Então, meu amigo, é paz com todo mundo. O que é paz? Então, paz, eu estou livre acesso, eu tenho livre acesso com o Marco, eu tenho livre acesso com o Alan, eu não tenho, né? Então, o fulano está vindo ali, então eu vou para lá. Então, vamos, né, tem um grupo aqui, tá? Eu vou lá, fulano está lá não vou não. Por quê? Porque ele está lá. A Eduarda está lá, meu amigo Eduarda, ela é difícil, cara. Então ela é difícil. Então, rapaz, não existe isso, meu amigo. É paz com todas as pessoas. Então, é assim que nós devemos viver. Aqui no versículo 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas
para si. Então, aqui nós nos deparamos com Eva e Adão, aonde eles passaram por essa provação. Então, a cobiça dos olhos, a tentação, a soberba da vida, né? Esse desejo da carne, rapaz, e todos nós passamos por isso. Mas a partir da hora que nós cedemos, as coisas ficam muito mais complicadas. E isso aconteceu com Adão e Eva. Então, foi prejuízo para Eva, foi prejuízo para Adão, foi prejuízo para a família deles, e foi prejuízo para a família deles, para o mundo todo. Então, rapaz, o pecado, ele traz consequências terríveis, terríveis. Então, Satanás, ele vai pintar o quadro diferente, mas pode ter certeza, é certo que morrereis. Versículo 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui se encontra a raça humana. A raça humana, ela se encontra nessa situação, se escondendo de Deus, através de vários meios, através de vários prazeres, muitas vezes através do trabalho, muitas vezes através de um futuro, muitas vezes através de coisas que ela quer tampar aquele vazio que ela está no coração, mas ela nunca consegue. E aqui nós encontramos um Deus que está trabalhando, faz dia e noite sem parar, para encontrar o homem, para encontrar o pecador. Deus, ele está se esforçando com todas as suas forças, e nós vemos a raça humana se escondendo de diversas maneiras, dando desculpas. Diversas maneiras o homem, ele tem se escondido, e as pessoas, elas têm vivido dessa maneira, cara. Eu lembro uma vez que eu estava, foi logo no início que eu estava lá no seminário, eu estava evangelizando na Praia do Morro, na calçada lá, eu e um rapaz, ele era aqui de Alta Floresta. Aí nós estávamos evangelizando, panfletando, e aí atrás de um quiosque tinha um grupinho, era 3 pessoas, e rapaz, eu senti um cheiro, eles estavam usando droga. Eu falei: rapaz, vou lá. Aí quando eu estava indo, eu vi que era uma droga que era complicado para mim, cara. Quando bateu aquele cheiro forte, eu: pai, não vou não, vou embora. Aí eu: pai, vou lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um rapaz que ele estava igual eu ficava. Quando eu usava droga, eu me transformava. Eu nunca parei para reparar como eu ficava. Eu lembro uma vez que eu fiquei até muito assustado. Eu estava sob efeito da droga e eu vi muita gente, muito, literalmente, né, malandro, né, os caras usando droga com mulher. E quando eu vi aquilo e eu transformado, mas eu com medo daquela situação, daquelas pessoas, né, eu não sei o que pode acontecer naquele momento comigo. Aí o cara pegou, virou para mim e falou assim: rapaz, mas a sua cara assusta. O cara estava com medo de mim, porque como eu ficava transformado, eu ficava esquisito. E quando eu vi aquele cara, que eu fui evangelizar ele estava igualzinho eu, cara, com aquela cara de pânico, assustado. Aí eu peguei, entreguei o panfleto e comecei a falar de Jesus e tal, rapidinho. Aí quando eu estava saindo, aí um deles pegou e falou assim: ô fulano, pega mesmo, né? Quem sabe amanhã, né, a gente... Aí quando ele falou esse negócio, amanhã, eu voltei de novo. Falei: rapaz, amanhã não, cara. E comecei a falar e tal, para pregar. Porque, rapaz, a gente não sabe o dia de amanhã, cara. A gente não sabe se a gente vai estar vivo. E muitas pessoas estão escondendo de Deus assim. Você convida para ir para a igreja: rapaz, vamos deixar para outro dia. Ou quem sabe domingo que vem. E as pessoas estão fugindo de Deus, cara. Deus se esforçando de todas as maneiras para encontrar o homem, cara, para encontrar o perdido. Mas a palavra de Deus diz, cara, que vai chegar um dia que esse mesmo Deus que está correndo atrás do homem, querendo salvar ele, a palavra de Deus diz que ele vai vir de encontro a nós, cara. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que pessoas vão falar: montes, rochas rolam sobre mim. Eu não quero ver o Cordeiro, né, o trono do Cordeiro da ira.
A ira de Deus virá sobre o pecador. E esse dia será terrível. E as pessoas estão fugindo de Deus, dando desculpas, se escondendo de Deus. Então nós temos que se esforçar o máximo que a gente puder para a gente trazer pessoas para Deus, porque é isso que Deus quer. Deus está trabalhando dia e noite, querendo salvar o pecador. Versículo 11 ao 13. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. E aqui se encontra mais um estado da raça humana, e esse pode ser o seu estado, aonde as pessoas dão desculpas dos seus problemas, dos seus pecados, dos seus defeitos. A raça humana está vivendo assim, e pode ser que é assim que você está vivendo hoje. Pode ser que essa é a falha que você tem no seu caráter, que precisa ser mudado. Dá desculpa, dá de ombro. Então tal coisa não acontece, você sempre tem uma boa desculpa. Você não encara com responsabilidade o seu pecado, o seu erro. Se você pecou, meu amigo, se você errou, assuma, não dá desculpa. Então muitas vezes, você vê que certas coisas a pessoa consegue fazer. Então tem muitas pessoas que estão fazendo e tal, mas ela quer ver uma coisa que você vai ver que é um fenômeno no seminário: decoreba. As pessoas dão desculpa, eu não consigo, mas só que você vê, você sabe de pessoas com muito pouca capacidade que fizeram. E por que essas pessoas não fazem? Então a pessoa chega assim, as 8 perguntas na sala de aula: rapaz, eu não estou com as 8 perguntas por causa disso, então é a semana forte, é isso. Meu amigo, quando a pessoa quer, ela faz acontecer. Quando é do seu interesse, sai de frente, porque ele faz acontecer. Mas quando não é agradável, ele dá desculpa. Rapaz, tira isso da sua vida. A desculpa, ela é um veneno. Então, mas também não pode, querer tratar, Então, uma vez teve um rapaz que, eu acho que ele estava assim, as 8 perguntas, eu dei uma disciplina para ele, acho que foi o Salmo 119. Aí dei a data para ele entregar, chegou a data, falei: fulano, cadê o Salmo 119? Aí ele, então, muito justo: rapaz, eu sei que não pode mentir, tem que ser sincero e tal, daquele jeitão dele, pá. Rapaz, eu não fiz o mal. Então, rapaz, se enchendo de razão. Mas eu sei que a justiça é algo nobre, é algo que nós devemos viver, mas eu não posso usar algo para dar desculpa da outra. Então, rapaz, quando eu dou disciplina, eu nem penso: rapaz, não, fulano, eu acho que ele não vai entregar a disciplina. Então eu nem penso que pode acontecer depois dali. Então, geralmente é o que vem na mente. Então eu não lembro o que foi que eu dei depois, se eu dei mais um Salmo 119, o que foi, ou se eu dei mais um prazo. Eu sei que ele não cumpriu de novo. Aí eu fui lá na casa dele, então, igual eu falei, eu não sei o que fazer depois. O que eu veio na hora foi isso. Então eu sentei com ele, falei assim: eu vou fazer isso aqui para ficar bem marcado na sua vida, para você saber que isso é errado. E rapaz, pode ser que eu agi errado, mas eu vou falar, eu estava agindo das melhores intenções para o bem dele. Eu dei 40 horas de louça para ele, para que aquilo ficasse bem gravado, como ele estava agindo era errado. E muitas das vezes, rapaz, a gente pode agir assim, cara. Começa a dar desculpa, cara. Então não dá desculpa, cara. Seja sincero com você mesmo, seja responsável. Então aqui se encontra a raça humana, cara, vivendo dessa maneira. E eu quero falar rapidamente o que nós precisamos, cara, para que assim não seja a nossa vida, cara. Para que nós viemos a fazer diferente, para que nós viemos a mudar a situação da nossa vida. E a primeira coisa que nós temos que fazer, a coisa mais importante, é nascer de novo. Se você não tem certeza que você nasceu de novo, mas você precisa urgentemente resolver isso com a sua vida. Você precisa urgentemente chegar diante de Deus e resolver isso.
Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter um encontro com Deus, onde você vai ser sincero com Deus, confessar os seus pecados, pedir perdão para Deus, passar pelo batismo, ser batizado, descer as águas, mostrar para todo mundo, meu amigo: rapaz, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu não quero viver mais aquela velha vida, aquele Junimar, rapaz, ficou para trás, agora eu vou viver diferente. Então você tem que ter certeza que você nasceu de novo, porque se você não tiver certeza, você corre um risco de estar reformando a sua vida. E a Bíblia diz que nós devemos morrer e não reformar o velho homem. Então o velho homem deve morrer. Então se você não tem convicção que você nasceu de novo, você corre um grande perigo. Você deve resolver isso na sua vida urgentemente. E depois do novo nascimento, você deve fazer da Bíblia o seu manual de vida, o seu manual de instrução. Você deve viver em conformidade à palavra de Deus. Porque, como eu falei, então muitas vezes nós estamos inclinados a algo que nós queremos. Mas quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, rapaz, às vezes não é que não é para fazer aquilo. Às vezes vai com calma. Tira da quinta marcha, coloca na primeirinha, vai devagar, vai vendo os sinais, vai observando, mas vai chegar o tempo, e às vezes não é o tempo ainda. Então a palavra de Deus deve ser o nosso manual para tudo, cara, para tudo. Então a Bíblia, ela deve ser o nosso manual de vida. A oração seria a terceira coisa. Nós precisamos aprender a gastar tempo com oração. Então o homem que não ora, mas logo ele estará muito longe dos caminhos de Deus. O homem que deixa de orar, rapaz, ele vai morrer. Então a oração, ela vai nos santificando. A oração, ela nos ensina, ela nos ajuda a construir um homem dependente de Deus. Um homem, rapaz, que olha para Deus e fala: rapaz, eu preciso de Deus. Então nós precisamos desenvolver essa área da nossa vida, a oração, gastar tempo com Deus, a colocar diante de Deus as nossas necessidades. Então eu não estou falando, mas, de orar pelos nossos alimentos. Eu estou falando de uma conversa com Deus, a desenvolver um diálogo, a desenvolver uma vida de oração. Assim como nós temos um amigo que nós conversamos, assim vai ser com Deus. Então não pode ser diferente. Nós temos que desenvolver a nossa vida de oração. E a quarta coisa é pedir ajuda. Então, dentro do reino de Deus, pedir conselho é algo importantíssimo. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos. Então é algo que nós devemos buscar. Aonde nós vamos buscar conselhos? Em homens e mulheres de Deus. E muito cuidado. O pastor já até deu uma capela aqui, eu achei muito interessante. Às vezes alguma pessoa vai falar algo contrário ao que a gente gosta, queria, sei lá o que é. Vamos ilustrar como se fosse uma namorada. Eu estou olhando para a menina e geralmente quando eu estou apaixonado, meu amigo, eu não vejo nada, só vejo beleza, jeitinho. Ai, que maravilha. Então, você olha e rapaz, a menina moralmente, mas ela tem aquele jeitinho. Aí, então fulano, o que você acha da pessoa? Então, aí fulano fala assim: rapaz, você olhou para isso? Isso. Mas se não mudar, vai ser fracasso total. Esse cara não sabe de nada. Então daí chega na André, fala: André, fulano, rapaz, ela é maravilhosa, cara. Aquela mulher, ela é trabalhadora, e muitas vezes ela tem várias virtudes, e André ressalta as virtudes, aquilo, mas a falha que ela tem no caráter, por qualquer motivo, ela não fala. E aí parece: não, esse é o conselho de Deus, meu amigo, é isso aí. Então vou me casar com essa mulher. Então vai lá e pá. Então, meu amigo, então não segue conselhos simplesmente que me agrada. Segue conselhos de homens e mulheres de Deus. Conselhos que você está vendo, rapaz, esse é o conselho, é o melhor conselho. Então muitas vezes, para você tomar uma decisão, por exemplo, o pastor Leandro falava: rapaz, espera. Eu lembro, ele falava, às vezes acontece uma situação e você, vou embora. Então, rapaz, calma, espera um tempo.
Espera essa emoção passar. Né? Começa, eu sei que teve um tempo que aconteceu uma situação comigo, literalmente, eu me joguei nos braços de alguns homens para direcionar a minha vida. Porque se eu agisse segundo aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, eu nem estaria mais aqui. Então, rapaz, eu vi a situação, eu vi que eu não poderia tomar decisão. Então, fulano, então, tal coisa, isso, então é aqui, eu fui só indo segundo o que estavam me falando. Por quê? Porque se eu fosse agir segundo o que estava acontecendo comigo, meu homem interior, minhas emoções, meus pensamentos, rapaz, hoje estaria outra pessoa aqui pregando. Mas então, rapaz, busque ajuda de homens e mulheres de Deus, que estão vivendo em conformidade à palavra de Deus. E não fique receoso de fazer conforme ele está falando, se é contrário à sua vontade. Porque, rapaz, no final vai dar certo. Amém? Então, quem tem a razão? Então, Satanás, né? Deus ou Satanás, ou a serpente? Então, todo mundo aqui vai falar que é Deus. Mas e na prática? Conforme aconteceu com Adão e Eva aqui, como tem acontecido com você durante o seu dia a dia? Você tem vivido, né, conforme Deus ou conforme Satanás? Né? Aquilo que você faz diz que Deus tem a verdade ou que Satanás tem a verdade? Porque é assim, meu amigo. Se você faz contrário à vontade de Deus, você está falando: Deus, isso que você falou é mentira, você é mentiroso. Satanás tem a verdade. É assim que Deus disse? Mas é certo que não vai morrer. Mas Deus está falando: vai morrer, meu amigo, não vai dar certo. Shalom para todos, Deus abençoe.